João 15, a partir do versículo 1. Nós estamos iniciando uma série nova hoje, uma série Vivendo em Plenitude. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas nós temos 3 Cs, que esses 3 Cs falam sobre qual é a nossa missão e nossa visão na igreja. Os nossos 3 Cs, quem sabe quais são os 3 Cs, gente? Conectar, crescer e compartilhar. Nós fomos conectados a Deus por meio da cruz de Cristo. Nós somos pecadores desde que nascemos, já nascemos em pecado. E a partir da morte de Cristo e sua ressurreição, nós somos reconectados a Deus, ao Pai. E aí Ele nos chama também a não só estarmos conectados a Ele, mas estarmos também conectados uns aos outros. Também Ele nos chama para que a gente cresça no conhecimento sobre quem Deus é, para que a gente cresça nas áreas de nossa vida, que a gente cada vez mais se aperfeiçoe naquilo que Deus nos deu. E por fim, para que a gente compartilhe isso com outras pessoas, para que a gente compartilhe o que nós temos, os nossos dons, os nossos talentos, nossos recursos, e também que compartilhemos principalmente as boas novas do Senhor para outras pessoas. Essa nossa série será sobre isso, sobre viver em plenitude. O que é viver em plenitude? Nós temos vivido momentos em que as pessoas têm deturpado muito o conceito de plenitude, sempre relacionando isso à plenitude material, a você buscar ser próspero financeiramente, a você ter recursos. E plenitude tem muito mais a ver com outras questões, mas a ideia central dessa série o ponto inicial é que a nossa vida cristã inicia quando nós nos conectamos a Cristo, que é a videira. Por isso que esse texto aqui é o texto em que Jesus fala sobre Ele ser a videira verdadeira. E essa conexão é com a videira e com o corpo, que é a sua igreja. Então nós teremos como a primeira pregação dessa nossa nova série, chamados à comunhão, conectado com Deus e uns com os outros. João capítulo 15, a partir do versículo 1, eu lerei inicialmente na NVT e depois eu lerei na NVI. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1 até o versículo 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo... Cadê? É porque 40 anos, aí a sua vista fica... Assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajustados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Vamos orar? Senhor, eis aqui a tua palavra, te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor. Te peço que o Senhor me use, Pai, para falar o que o Senhor quer e não o que eu quero. Peço que o Senhor me livre do mal, Pai, que eu não seja, Pai, de forma nenhuma enganado, Pai, por alguma interpretação pessoal, Senhor, mas que eu traga aqui, Senhor, o que tua palavra diz, Senhor. Te peço que o Senhor tire de nós a desconcentração, Senhor, qualquer tipo de ação, Pai, que nos leve, Pai, a nos desligar do que esse texto fala, do que o Senhor quer falar conosco essa manhã. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse aqui é o último discurso de Jesus falando aos seus discípulos, sendo narrado por João. No capítulo anterior, capítulo 14, é quando Jesus mostra quem ele é. É aquele capítulo em que ele se mostra como o caminho, a verdade e a vida, e diz que é impossível chegar ao Pai se não for por meio dele. No capítulo 15, o centro do capítulo 15 é quando Jesus diz: você me ama, guarde meus mandamentos. Não basta eu saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não basta eu ter conhecimento intelectual. Não basta eu dizer, eu amo Jesus, eu sei que Ele é Deus.
eu tenho que guardar os seus mandamentos, eu tenho que obedecê-lo. O amor a Jesus implica em você lutar contra a sua carne para fazer a vontade dele. Não é que o amor a Jesus implica em você nunca mais pecar, não é isso. Nós somos pecadores e até que todas as coisas sejam consumadas, nós continuaremos tropeçando. Só que o que implica no amor verdadeiro a Jesus é eu lutar contra a minha vontade para buscar fazer a vontade do Senhor. E aí lá no versículo 26, Jesus promete o Espírito Santo para mostrar que nós não lutaremos sozinhos. E aí já no capítulo 16, Jesus diz o que é que vai acontecer com os seus discípulos após a sua morte. Ele já traz ali várias explicações para eles que a princípio eles não entenderam. Ele fala que vai morrer, fala que vai ressuscitar, fala o que vai acontecer com os discípulos. Eles não entendem plenamente, só vão entender depois. E lá no 17 é quando Jesus, ele ora ao Pai, entregando a igreja ao Pai, pedindo para que o Senhor nos dê força, e aí isso vem por meio do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, Deus vem até nós, a sua igreja, para nos fortalecer em nosso caminho, para nos indicar como devemos andar. E aí por fim, lá no capítulo 18, é quando ocorre a prisão de Jesus, e aí começa o seu martírio para que a gente seja plenamente libertado. E aí nesse capítulo aqui que nós lemos, Jesus se apresenta como uma videira verdadeira, e nós como os seus ramos. Isso aqui, gente, o contexto desse texto aqui era, como eu falei aqui nessa explicação dos capítulos, né? Isso aqui ocorre horas antes da prisão de Jesus. E aqui tem um simbolismo muito interessante, gente. Jesus, ele indica que ele é a árvore de onde sai um povo. Ele ele usa como simbolismo, né, uma videira, e ele diz que esse povo sai dele. Só que o que é interessante aqui é porque ele mostra que Israel não cumpriu a missão que eles achavam que tinha cumprido. Os judeus, eles tinham uma característica muito negativa. Vocês têm problema em eu ficar falando assim? Não, né? Ninguém tem labirintite aí não, né? Porque como tem gente aqui eu tenho que ficar assim, para que o povo desse lado não se sinta excluído quando eu estiver lá, e nem o daqui se sinta excluído quando eu estiver lá. Então o que acontece? O judeu, ele se achava muita coisa. Eles diziam, o Messias vem da gente. Como o Messias vem da gente, nós somos um povo diferenciado. E aí Jesus aqui traz um discurso justamente para quem era judeu cair a ficha. Ele, não, peraí, vocês estão se achando muita coisa, porque essa coisa de ser chamado videira era muito ligada ao povo judeu. Então quando Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, meu pai é o agricultor, ele está dizendo que na verdade a videira não é um povo, a videira é o senhor de um povo e de vários povos. Eles achavam que o fato de ser judeu é o que fazia com que eles fossem amigos de Deus, com que eles fossem aceitos por Deus. Jesus tira isso da questão da genealogia. Jesus não se interessa em de onde você nasceu, de onde você veio. O interesse dele é daqueles que realmente se veem como filhos dele, como aqueles que estão dispostos a amar a Jesus. E aqui ele já começa dizendo que não é esse povo que é característico como filho de Deus. Na verdade são aqueles que estão ligados a mim. Eu sou o próprio Deus, eu sou o filho do Pai e eu também sou Deus. E aqueles que são ligados a mim é que são o meu povo, aqueles que se reconhecem como filhos de Deus. E é interessante porque muitas vezes a gente não tem noção do que é ser uma nova criação. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, nós reconhecemos também que somos ligados a esse Salvador. Quando nós morremos espiritualmente falando, a Bíblia diz em Efésios que nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo. Isso tem implicações práticas para a nossa vida. Se eu sou nova criatura, eu preciso entender as implicações disso. A primeira implicação que isso tem é que se eu sou um ramo, eu preciso frutificar. Só que os ramos que dão fruto, gente, são aqueles que são ligados à videira. São aqueles que são ligados a Cristo. Quem é ligado a Cristo é quem é seu discípulo. Então, Jesus colocou ali 12 apóstolos, estendeu mais um pouco o número
para 70 discípulos, só que nós hoje somos esses discípulos. Como discípulos de Jesus, eu tenho que entender que isso tem implicância para a minha vida. E aqui esse texto fala que, se nós somos ramos da videira verdadeira, se nós somos nascidos de novo, nós estamos organicamente ligados àqueles que Deus chama de seus filhos também. Então, eu tenho que ter duas noções a partir desse texto aqui. Eu sou ligado a Deus, eu estou conectado a Deus e estou conectado à sua igreja, independente da denominação. Se uma denominação cristã, se uma igreja cristã, ela ama a palavra de Deus, ela reconhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus, ela diz que nós necessitamos matar a nossa carne e fazer com que o Espírito seja cada vez mais visto em nossa vida, e ela crê na unidade da igreja, independente da forma como essa igreja se manifesta. Por exemplo, é uma igreja mais efusiva. Eu sou da Assembleia de Deus, é um povo mais efusivo, é um povo que quer do fogo, que grita e glória a Deus. E eu sou da Batista Regular, que é aquele povo que é mais contido, é um negócio mais assim, paradão. Ambos amam a Jesus, ambos são filhos de Deus. Se eu sou da igreja congregacional, rapaz, eu estou incomodado com esse ralo aqui, toda hora eu tropeço nele. Se eu sou da igreja congregacional, ou se eu sou da igreja presbiteriana, ou se eu sou da igreja batista, se eu estou no meio de gente que ama a Deus, eu tenho que entender que são meus irmãos, porque até no meio do povo de Deus, cada vez mais nasce divisão, por causa das questões doutrinárias secundárias. Entendam, existem questões doutrinárias primárias, que dessas eu não posso abrir mão. Não, peraí, trindade é algo de Deus, isso é bíblico. Se uma denominação discorda da trindade, aí já é outra coisa. Eu creio que existe outro livro além da Bíblia que é a minha regra de fé e prática. Opa, peraí, isso aqui já é uma heresia. Mas a gente briga por causa de questões secundárias, gente, que são extremamente bestas. Pastor, você acha que a pessoa deve orar em língua no meio do culto? Cara, não, eu creio que não. Vixe, então a igreja que tem uma pessoa orando em língua no meio do culto, não é meu irmão? Claro que é seu irmão. Nós temos que entender, gente, que na multiforme graça de Deus, ele se manifesta. Deus usa denominações com uma linguagem diferente, com uma forma diferente de expressar a adoração ao Senhor, mas quando ela ama a palavra de Deus, são meus irmãos. Então eu tenho que ter essa noção. Eu estou aqui celebrando ao Senhor a essa hora pela manhã, e a gente louva de uma forma, enquanto tem irmãos agora, como eu vi, o louvor mais maravilhoso que eu participei na minha vida foi numa igreja paupérrima, no meio da areia, lá numa tabanca, numa tribo na África. Eu vi uma alegria naquele povo que não tinham o que comer, nem pela manhã e nem mais tarde, e eu olhei aquele povo celebrando ao Senhor e disse: cara, são meus irmãos, a poeira cobrindo, o povo louvando a Deus, todo mundo morrendo de fome, e eu disse: meu Deus, a minha igreja no Brasil tem comida todo dia, caramba, e são meus irmãos. Ao mesmo tempo que eu preguei em uma igreja na Europa, que era um altíssimo nível, ao mesmo tempo eu preguei em outra igreja que era um negócio suntuoso, e o louvor um negócio morto, aquele povo tudo assim. Eu disse: caramba, são meus irmãos, como a gente é diferente, cara, e Deus é glorificado nisso. Então eu tenho que ter essa noção, de ter essa maturidade, de entender que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Só que a gente vai criando guetos e guetos e guetos, e vai entristecendo o coração de Deus. E aí a coisa inicial que a gente vê aqui Jesus dizendo no versículo 1 é que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Lá em Isaías, no capítulo 5, o profeta diz que o pai quem plantou essa vinha. E ele planta essa vinha no melhor terreno, gente. A Bíblia diz que Deus limpa aquele lugar, Deus ele coloca, ele investe naquilo, mas na verdade essa vinha se mostra como o próprio Cristo. Nós somos ligados a esse Cristo. E há uma tristeza na parte de Deus quando a gente se reconhece como participante dessa vinha, mas a gente não busca frutificar.
Porque se eu não busco frutificar, eu estou desobedecendo ao chamado de Deus de que eu faço parte de uma videira, e se eu faço parte disso, eu tenho que ter frutos disso, eu tenho que demonstrar com a minha vida a minha união a Deus. Então a gente às vezes acha que nós somos chamados, eu me converti, eu sou evangélico. Não sou evangélico, eu sou protestante. Se eu sou evangélico ou eu sou protestante, independente como você fale, porque algumas pessoas trazem distinções, mas significa, você se converteu. Você se converteu para quê? Para ir para o culto, não é isso? Amém? Eu me converti porque eu vou para o culto. Não, eu sou mais maduro. Eu me converti para dar o dízimo. Que aí, não, quando eu dou o dízimo é porque realmente eu me converti. Porque a última parte a se converter na vida de alguém é o bolso. Então, se eu já estou dando algo financeiramente, significa que eu me converti. Não, peraí, eu me converti, eu mostro que eu me converti quando eu participo de um grupo pequeno, porque aí é o terceiro estágio da santificação. O primeiro estágio é eu vir para o culto, né? Ou seja, quem falta no culto, aqui em Brasília o negócio está meio, esquisito. Eu me converti, então eu venho ao culto. Não, eu venho a todo culto, então significa que eu sou crente. Não, peraí, na hora dos dízimos, eu transfiro um dinheiro, então eu sou mais crente do que o nível 1, né? Só que aí vem o nível 3, que é o quê? Participar de uma conexão, que aí, meu amigo, é o mais complexo. Conexão, para quem não sabe, é o nosso grupo pequeno, né? Semanal. Aí, por quê? Porque eu vou estar num grupo pequeno com um bocado de gente pecador. Aí é mais difícil. Está compartilhando minha vida, tal, é um negócio chato. Aí já é o nível plus. E aí, se eu for o nível esmeralda, né, que é o quarto nível, né, do nosso marketing multinível, aí eu faço tudo isso e ainda sou de um ministério. Aí, mami, aí esse aí, chego no céu, morri, cheguei no céu, opa, aí Pedrão abre a porta, né, São Pedro, diga meu filho, eu vou entrar. Como assim você vai entrar? Seu nome não está aqui? Como assim meu nome não está aí? Eu vou para o culto. Eu dou o dízimo, eu participo de conexão, Pedro. Tu participa de conexão? Não, desculpa aí, era para eu estar na porta. E outra, eu ainda sou de ministério, ou seja, eu sou o plus side, o plano esmeralda, né? Então, eu tenho direito. Gente, o que mostra que eu me converti, que eu realmente amo a Deus, é reconhecimento dos meus pecados, luta contra esses pecados e frutos. O fruto da minha vida é eu mostrar a glória de Deus por meio da minha vida. Claro que existem vários meios disso acontecer. Os meios disso acontecer pode ser num grupo pequeno. Pode ser que você num grupo pequeno diga, cara, isso aqui é um sacrifício para mim, está aqui. Mas eu estou aqui, não é porque eu estou fazendo isso aqui para ter algo de Deus. É porque eu já tenho algo de Deus, eu só estou demonstrando isso com a minha vida. Eu dei esses exemplos de dar dízimo, de vir para culto, de participar de ministério, porque às vezes a gente usa isso como uma moeda de troca, para dizer, não, eu mereço algo de Deus porque eu faço isso. Mas não, nossa leitura é outra. Cara, eu preciso glorificar a Deus em todas as áreas da minha vida, não é para ter algo, é porque eu já tenho algo. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em minha vida, não tem como isso não ser mostrado com fruto, gente. Não tem lógica. Não tem como você se dizer alguém que se relaciona com o Senhor sem que isso seja visto pelas obras das tuas mãos. Por isso que houve um debate tão grande com o livro de Tiago, porque as pessoas entendem que Tiago, quando diz que a fé sem obras é morta, está vendo aí, você tem que fazer boas obras para ser salvo. Não, Tiago não está dizendo isso. Tiago está dizendo que as obras mostram o coração de quem é salvo. Porque não tem como você ter fé sem a sua fé ser vista pela forma como você vive, como você se relaciona, como você demonstra sua relação com Deus pelo que você faz. Por isso que a gente tem trocentos milhões de evangélicos protestantes no Brasil e não fazem porcaria nenhuma de diferença na nação. Por quê? Porque a gente vive de religiosidade. É gente que frequenta culto e diz, sou evangélico. Nós somos número do IBGE. Cara, o IBGE saiu tantos por cento. Eu faço parte desse número. Aleluia, Senhor. Você abençoa. Eu respondi uma pesquisa no IBGE. Ou seja, eu sou de Deus. Cara, Deus está nem aí para o percentual de evangélico no Brasil. Deus não está nem aí.
Deus ama um pequeno povo que faz muito com o poder de suas mãos. E é provado cientificamente que quanto mais cristãos têm no lugar, menos relevância eles têm. Porque eles fazem parte de um todo. E eles olham para aquilo e dizem: mas evangelizar para quê? A gente fez um planejamento estratégico. Eu falei isso uma vez aqui já, lá em Portugal, com uma rede de igreja, que a gente é ligado a eles. E conversando com o presidente dessa rede de igreja, um pastor chamado Pedro Silva, e a gente rodando lá vários dias, vendo a realidade das igrejas, e ele disse para mim assim: pastor Saulo, uma dificuldade muito grande que nós temos aqui em Portugal. Viu como eu imito bem um português, né? E ele dizendo com a dificuldade que eles tinham lá em Portugal, com as igrejas de portugueses. Ele dizia: pastor Saulo, os brasileiros vêm para cá, e as igrejas de brasileiro, de imigrantes, elas lotam, porque eles se identificam muito com os latinos, tal. Mas as igrejas de Portugal, elas morrem, elas são mortas de portugueses. Entenda, tem igreja de latinos, igreja de imigrantes, igreja de portugueses. Eu preguei na maior igreja de portugueses em Portugal, numa cidade chamada Troviscal. É a maior igreja de portugueses. Tinha 85 portugueses naquele lugar. Desses 85 portugueses, tinha um casal novinho, o resto era tudo idoso. Que eu fiquei com medo quando eu fui pedir para o pessoal ficar de pé. Eu disse: vamos ficar. Eu disse: rapaz, o povo lá está... calma, não precisa não, fique sentadinho, meu filho. E ele foi explicar o que aconteceu. Ele disse: pastor Saulo, década de 70, você como imita bem, né, gente? Houve uma ditadura em Portugal de um indivíduo chamado Salazar. Quando esse cara ele assumiu, ele era de uma linha católica muito rígida, e ele proibiu as reuniões públicas evangélicas. Ele oficializou a religião católica como predominante no país. Ele não proibiu de ser evangélico, mas ele proibiu de ter culto público. Então as igrejas foram fechadas. O que é que os evangélicos fizeram? O que é que os cristãos, os protestantes, aqueles que amavam ao Senhor fizeram? Cara, vamos fazer o quê? O que é que a gente faz no contexto de perseguição religiosa? Oi? Se reúne escondido. Aí fala: meu amigo, posso não? Vou evangelizar o povo. E esse povo começou a sair evangelizando o povo, dizendo: cara, vamos ter reunião lá em casa? Meu irmão, vamos aqui em casa tomar um café comigo? Chegava nos lugares, nos restaurantes, aí ia almoçar e dizia: tá sozinho aí? Senta aqui comigo. E ele disse de como os cristãos começaram a fazer para evangelizar as pessoas, já que não podiam se reunir publicamente. E houve uma onda de avivamento na década de 70 em Portugal, porque a igreja entendeu que quando ela está proibida de se reunir publicamente, ela continua sendo uma igreja. Disse: meu amigo, isso aqui, gente, esse lugar aqui não é uma igreja não. Aquele lugar lá não é uma igreja não, é um auditório. Igreja é aqui. Somos nós. Pode ter uma igreja mais acanhada, um negócio mais... ou uma igreja mais bela, mas todos nós somos igreja de Cristo. E houve um avivamento, e aí, alguns anos depois, a ditadura caiu. O que é que os cristãos fizeram? Rapaz, já que agora as igrejas estão abertas, o povo vem para o culto. Por isso que as igrejas de português, Deus está fazendo algo diferente lá de 2 anos para cá. Graças a Deus, a gente tem acompanhado. E Deus tem feito muita coisa lá. Mas nesse cenário que eu fui em 2019, o que é que estava acontecendo? Gente, a gente ia em algumas igrejas e aí o pastor dizia assim, ele bem tranquilamente, eu tomando café na casa de um pastor, aí ele dizia: olha, agora eu vou levar vocês na região tal, uma igrejinha que nós temos lá, igreja linda, gente, um negócio assim, parecia na Suíça. Aí a gente foi lá, e foi eu e o pastor Zé Marcelo foi levar a palavra, aí tinha 6 idosos na igreja. Eu preguei na maior igreja de lá, né? Eu sou outro nível, né? Tinha 85. Aí ele pregou lá, tinha 6 pessoas, aí o pastor disse: não, aqui, ó, você vê, são todos idosos, então assim, eu estou esperando todo mundo morrer para fechar a igreja. Tranquilamente falando, e eu, meu Deus,
Sério? Ele é, aqui a gente fala assim, o povo é morrendo para fechar a igreja. O que aconteceu? A igreja caiu a ditadura, a igreja começou a deixar de evangelizar, por isso que o cenário que nós vimos foi de uma igreja cheia de idosos, que estava só morrendo e esperando a igreja ser fechada as portas. Nós temos que ter a noção de que nós somos os ramos dessa videira e precisamos frutificar. Senão a gente é arrancado e lançado fora, gente, é isso que tem aqui. Então Jesus aqui, ele está dizendo para eles, minha gente, abram os olhos de vocês. Se vocês estão ligados a mim, vocês têm que dar fruto. O recurso vem de mim. É Ele quem limpa, é Ele quem poda a gente, para que a gente dê fruto. E a gente às vezes fica achando que não, eu sou o detentor disso, a força vem de mim. Não, a força vem do Espírito Santo de Deus. Eu só tenho que olhar para mim e dizer, cara, eu preciso dar fruto. Quando eu me disponho a fazer, é o Senhor quem dará os resultados, gente. Os recursos vêm dele, a força vem dele, a ação vem dele. Aliás, a motivação vem dele, a ação é nossa, só que os resultados vêm do Senhor. E é interessante porque a igreja de hoje não demonstra amor por essa palavra, porque quando a gente tem amor a essa palavra, a gente olha para isso e diz, cara, eu preciso frutificar. Só que a gente não faz isso hoje em dia. As igrejas não pregam isso hoje em dia. A gente está centralizado em um culto que cada vez mais é para abastecer o homem. É você, a glória é sua, você é o cara, você é bom. Olhe para você, bota a mão no seu coração e diga, olha, eu sou bom. Não se motive, porque você, o centro do coração de Deus é você. Você é o respirar de Deus, você é a beleza, é o poema de Deus. Vai pegando várias coisas bíblicas e deturpando para que você se ache o centro do universo. E não, a glória é dele, o centro é ele, e ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu só estou revelando para o mundo quem esse Senhor é e não quem eu sou. Só que o que acontece? Lá em 2 Timóteo 4,3, ele fala sobre hoje em dia, ele diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso aqui, gente, literalmente, tem a ver com você buscar pessoas que massageiem o seu ego, porque a Bíblia causa incômodo. Por isso que cada vez menos a gente vê gente bíblica, gente com pregação bíblica conhecida. O povo às vezes diz assim, pastor, você conhece o pastor fulano? Rapaz, não conheço não. Não, o pastor está com não sei quantas mil visualizações, tal, milhões de visualizações. Rapaz, não conheço não. Olha o que você acha desse trecho da pregação aqui dele. Aí manda uns trechos da pregação. Fala, vai. Bonitinho, é bonito, legal. Bom, legal. É bíblico? Não, mas é legal. É bom para o ego. Porque cada vez mais as pessoas têm prazer em sentar para ouvir aquilo que lhe causa conforto. Aquilo que lhe causa prazer. Aquilo que você diz assim, rapaz, está aí. Me sinto bem com essa pregação. Pregação bíblica não é para você se sentir bem, é para você se sentir mal com você mesmo. Porque a gente não presta, gente. A pregação bíblica tem que chegar no meu coração e dizer, cara, eu tenho que mudar, eu preciso sentir incômodo com a minha comodidade. Eu tenho que olhar para mim e dizer, cara, eu preciso amar as pessoas à minha volta, eu preciso evangelizar quem está à minha volta, eu preciso renunciar à minha carne, eu não posso maldizer a minha vizinha que não suporto, eu preciso orar por essa mulher. Rapaz, o meu chefe tira a minha paciência, eu tenho que orar por esse homem. Leva, Senhor, para a tua presença, Pai. Leva, Deus, abençoa ele. Então a gente fica, o comichão nos ouvidos é justamente você se incomodar com o que te leva a renunciar à tua carne, porque é prazeroso viver em pecado, gente, viver em comodidade. É muito prazeroso você chegar no seu trabalho lá, faz teu trabalho, vai para casa, não é não? Pô, trabalho para quê? Para no fim receber o meu salário, é para isso que eu trabalho. Pô, vou para a faculdade? Peraí, não, pai, eu vim aqui para estudar, para aprender. Não vim aqui para falar de Jesus, não. Eu gosto muito do exemplo de quando Sabrina fazia
Sabrina é formada em educação física e enfermagem. Sabrina foi campeã brasileira em nado sincronizado, não sei se vocês sabem disso. No fim do culto, ela vai lá fazer uns negócios para vocês verem, né? Uns números lá. Ela é realmente campeã brasileira de nado sincronizado. Ela não diz para ninguém. Eu digo, amor, se fosse eu já me apresentava assim, ó, prazer, campeão brasileiro de nado sincronizado. Depois eu dizia meu nome, mas ela é humilde. E aí, Sabrina, quando fazia educação física, aí ela chegou na universidade lá em João Pessoa, aí no intervalo, estava lá conversando com o pessoal, aí chegou um cara e disse, ei, psiu. Aí ela, oi, tu é evangélica, né? Aí ela, sou. A gente tem uma reunião aqui do pessoal evangélico para orar e ler a Bíblia. Ela, reunião de evangélica. Aí ela, olha assim, fala baixo, ali, se reúne ali. Ela, tá. Aí foi lá no fim, eu por tudo. Gente, ó, esse texto fala assim, 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 tal, vamos orar por isso e tal. Aí ela, por que a gente não divulga? Samuel, tu foi de novo, não? Eu não. Cadê a gente secreto, escondido dentro da universidade? Calma, gente, é aqui onde os crentes se reúnem. Ninguém pode saber, pelo amor de Deus. Vai que essa informação vaza. Já pensou? Porque a gente se acomodou num evangelho que tem vergonha de dizer que ama Jesus. Porque o que é que vão pensar a meu respeito? Que amar alguém que me persegue? Não. Deus me chamou para ser o fogo consumidor, a ira divina, o juízo de Deus. Não, o juízo é dele, é de Deus. Nós aqui somos proclamadores da graça e misericórdia do Senhor. Enquanto estamos aqui, a nossa missão é ser as gotas de refrigério de Deus em um mundo de sequidão, até que a chuva de glória venha. Nós somos a continuidade das mãos de Jesus na terra, gente. Só que a gente esqueceu desse negócio, principalmente por falta de leitura bíblica, por não amar a palavra. Eu fui pregar num acampamento ontem à noite, lá em Goiás. Por falar lá em Goiás, parece que eu estou, né? Peguei um avião para ir. Aí, eu perguntei lá para os jovens desse acampamento: gente, quantos aqui amam a Bíblia? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Cremos. Vocês creem que a Bíblia é o livro que nos leva a ter mais intimidade com o Senhor, que Deus fala com a gente? Cremos. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Ficou aquela... Ai, eu li um trecho de Mateus. Pô, já vale? Já vale alguma coisa. Cara, se eu amo essa palavra, eu medito nela e eu pratico o que ela diz, porque eu quero frutificar. Porque lá no versículo 2, ele diz que os nascidos de novo são ramos que dão fruto, gente. Ele diz, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Ele se alegra. Amém? É isso que o texto diz, amém? Aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta. Misericórdia, pastor, que mensagem dura. Finã. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Meu amigo, ou você produz fruto, é o que o texto está dizendo aqui, gente, ou você não tem outra utilidade senão para ser queimado. Misericórdia. Está amarrado. Amém? Eu não recebo. Ou você dá fruto, ou você será cortado. Diga, eu não recebo. O povo tem muito isso, né? Cuidado quando atravessar a rua. Eu não recebo, eu estou dando nada, eu estou dando informação. Eu estou só informando o que está aqui. Ou eu dou fruto, ou eu sou cortado. Recebo ou não, é o que está aqui. Só quem está dizendo é o autor do livro. É da Trindade. Não sei se você sabe, mas esse livro aqui foi soprado pelo Espírito Santo, que é da Trindade, e Jesus é da Trindade. Você sabia disso? Mas só para deixar claro, é Jesus quem está dizendo. Então a Bíblia está dizendo isso para a gente. Então não tem como eu fugir disso, gente. E Deus nos enxertou em Cristo. Não sei se você entende de botânica, mas eu sou formado na área de história, né, que tem muito a ver com botânica. Você sabe a história da botânica? Eu sei, sou formado em história, né? O bom do historiador é que ele sabe a história de tudo. Eu sou médico, sabe a história da medicina? Não, meu curso sabe a história da medicina. Eu sei a história de todas as coisas. Então, em botânica, você pega uma coisa, uma planta,
de determinada espécie lá tal, e aí você pega um galho de outra espécie, bota naquele, se é enxertado, e você passa a frutificar. A Bíblia diz que nós fomos enxertados em Cristo. Eu tenho que dar fruto, gente, porque para isso foi que eu nasci, esse é o propósito da minha vida. E aí nesse mesmo capítulo aqui, só que lá no verso 16, Jesus vai dizer assim, ó: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus me escolheu, não foi para eu ficar bonito vindo no domingo ouvir pregação, não. Jesus me escolheu para que eu vá e dê fruto. Para isso que eu fui chamado, gente. Não tem lógica um cristianismo que não frutifique. E aí a pergunta que eu tenho que fazer é: eu estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida? Eu estou produzindo frutos para Deus? Ou eu sou alvo disso aqui que Jesus está falando, Jesus está repreendendo? Cara, ou tu frutifica, ou tu vai ser jogado fora, tu vai ser queimado. Mensagem do evangelho é isso, gente, é a mensagem dura. É isso aqui, cara. Se você não está juntando comigo, tu está espalhando. Ah não, eu converso com gente de muitas religiões, né? Como eu sou desse meio aí, de andar com muita gente de religião distinta. Aí o povo fala muito assim: olha, eu acho que a Bíblia é muito radical. Acho que vocês são muito radicais e tal. Eu gosto muito de Jesus. Jesus eu acho legal. Tá aí, é uma pessoa legal. Quer ver uma pessoa legal? É Jesus. Jesus é bom. Eu gosto dele, né? Ele diz lá: vamos lá, gente, é paz. Às vezes a pessoa diz: ah, Jesus que ele fala. Aí ele fala coisas que Jesus nunca disse, né? Ah, porque Jesus ele diz assim, né? Ele diz que a gente tem que ter paz, né? Ele fala que é para todo mundo andar em amor, tal, caminhando e cantando. Isso aí não está na Bíblia, né? Essa música tá lá na Bíblia. Então assim, eu gosto de Jesus, porque Jesus ele é o quê? Jesus é amor, Jesus é paz. O que interessa é ser feliz. Você está sendo feliz? Jesus quer que a gente seja feliz, meu amigo. Não interessa como. É para ser feliz? É para ser feliz. Gente, Jesus, na verdade, ele é um pouco mais radical que isso. Um pouco. É muito? É não. Ele é um pouco mais radical que isso. Ele diz assim: olha, se você quiser me seguir, o que é que você tem que fazer? Renunciar a si mesmo. Só isso. Pronto. Não é radical não. Faça o seguinte, só tem que fazer uma coisa: renunciar a si mesmo. Pronto. Se você renunciar a si mesmo, aí você pode me seguir. Não é tranquilo? Você quer me seguir? Tome a sua cruz, né? Você nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pronto, besteira. Só fazer isso. Pronto. Ó, que tranquilo. Não é mais soft? Não é mais tranquilo? Pronto. Essa é a mensagem do evangelho. Jesus é radical, meu filho. Ou você decide lutar contra a nossa canalice, ou não vá seguir Jesus. Pare de perder tempo indo para a igreja. Vá assistir o que é que passou hoje de manhã. Essa hora, na TV, passa o quê? Globo Rural. Oxi, Globo Rural. Muito melhor sentar e ver as vaquinhas lá, tal, comendo, aquele negócio todo, né? Plantação, olha que coisa legal. É muito melhor, gente. Ó, tá, hoje de manhã era para estar onde? No Lago Paranoá. Ao invés de estar aqui. Porque, cara, se você vive um evangelho em que você quer simplesmente participar de uma religião, tem coisa melhor para fazer, gente. Mas não, evangelho é renúncia, é isso que ele fala, gente. E aí ele fala aqui que ele nos levantou para dar fruto. As outras versões em português dizem que ele corta para dar fruto. Gente, isso aqui, gente, é muito pesado, porque o verbo grego que João usa aqui é o verbo airó. Esse verbo aqui, em outras passagens, não foi usado no grego clássico especificamente para cortar, ele é usado no sentido de jogar fora. Só que ele é usado em outras também para levantar, para erguer. Jesus nos chamou para que a gente frutifique, e esse termo aqui, ele é usado para mudar uma coisa de posição. Tem outra aplicação para essa palavra aqui, que é a que está em Mateus 27:32, que é quando Mateus fala de Simão Cirineu, e ele diz que Simão Cirineu carrega a cruz de Cristo. O verbo carregar aqui tem esse mesmo sentido. Ele diz que o agricultor levanta aquele galho
para que esse galho mude de posição e mude de fruto também, porque ele passe a frutificar. Olha só, gente, um galho novo tem a tendência de ir para baixo, para que ele cresça perto do chão. Só que perto do chão, um galho não produz fruto. O que é que um agricultor faz? Ele costuma levantar o galho, às vezes ele amarra algo para que ele continue ali subindo e ali ele possa frutificar. Por quê? Porque quando o galho está encostando no chão, as folhas ficam cobertas de poeira, e aí, quando chove, vai enchendo de lama. Ele está usando um exemplo aqui de uma videira que faz isso, e essas lamas mofam o galho, esse galho adoece e perde sua utilidade. Jesus está dizendo que aqueles que Jesus faz frutificar, ele levanta essa pessoa para que essa pessoa seja tratada, para que ela passe a frutificar. Então o que é que o agricultor faz? Ele levanta o galho, para que esse galho possa olhar para a sua utilidade e possa frutificar. Jesus olha para a gente e diz: meu filho, pare de ficar na autocomiseração. Ai, eu não sou nada, não sou ninguém. Eu estava conversando, fazendo um aconselhamento essa semana com um irmão que está com umas lutas aí, lá em outro, não é aqui de Brasília, e aí ele estava muito assim: não, pastor, é porque, olha, é porque eu acho que eu não frutifico como eu deveria, porque eu não tenho uma habilidade não sei o quê. Aí eu: não, meu irmão, mas tem isso assim: mas é porque eu não tenho não sei o quê. Mas meu irmão, você tem que fazer aquilo. Não, porque eu não sei falar, e eu... deixa de canalice, rapaz. Que vergonha na cara. Eu sou gago. Eu sou gago. Sabia que eu sou gago? Não é, amor? Eu sou gago. Eu tenho TDAH, gente. Vocês sabem que eu tenho TDAH. Eu tenho um déficit cognitivo. Quando eu era criança, eu tinha uma dificuldade no aprendizado, que na minha época eles usavam um termo chamado burrice. Um termo mais, não tão belo, mas é assim, a pessoa é meio burro. Acho que ele não aprende direito, não. Eu ficava assim, ó. A pessoa falava, eu ficava prestando atenção ali, focado. Aí ele: entendeu? Não, deixa. Aqui não vai ser ninguém na vida. E aí, Jesus faz com que eu reconheça a minha insignificância humana, com que eu reconheça as minhas limitações, para ter que dizer: Senhor, se depender de mim, vai ser uma tragédia. Mas eu não dependo de mim, gente. Você não pode depender das suas forças, senão o resultado vem de quem você é. E Deus quer que o seu resultado venha de quem Ele é. Mas para isso eu tenho que olhar para mim e dizer: Senhor, me poda, me levanta, para que eu possa frutificar, para que o resultado não venha de mim. Porque se vier de mim, eu vou me orgulhar de quem eu sou, e eu não sou nada. Eu tenho que dar frutos para que agora eu vá para Ele, para a videira. E aí, gente, o método mais usado por Deus para nos tirar da esterilidade é a disciplina. Deus às vezes nos disciplina para que a gente frutifique. Só que é melhor você ir pela sabedoria de ouvir dizer: cara, deixa eu fazer a vontade do Senhor. E aí ele continua aqui o texto. Olha só, quando a Bíblia fala sobre fruto da videira, é a vida nova correspondente à vida da videira em nossa vida. Aí lá no versículo 3 ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Versículo 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, a gente tem que permanecer em Cristo, porque é desse caule, é dessa videira, é dessa árvore que vem a seiva, que vem a força, que vem o poder para que os ramos produzam. E há uma questão fundamental no cristianismo, que é o que? A minha ação é a ação de Cristo por meio de mim. Eu só sou a ponte disso. Eu sempre que vou pregar, eu costumo orar assim, dizendo: Senhor, que eu seja só um cano onde a tua água passe, e eu não contamine essa água, que eu não apareça nesse negócio, que o Senhor seja, eu só seja um meio assim, ó, em que eu vou puxando aqui, ó, a água passa por aqui, ó, vai lá. Porque se eu for botar a minha mão naquele meio ali para fazer a minha vontade, eu vou sujar a água. Então Deus nos chama para que a gente seja só a ponte por onde Ele passa e faz a ação dEle.
basta eu não atrapalhar Deus. É só isso. É assim, peraí, Deus, eu não tenho capacidade não, me usa aí. Eu não sei como fala não. Meu filho, deixa eu falar. Seja só o instrumento. Seja só um instrumento para que eu faça a minha ação. A gente estava numa orquestra sexta-feira, eu, Sabrina e os meninos, e eu vendo aquela série de conjuntos. Aí você pega às vezes você vê o cabo no violino aqui, no começo eles vão afinando os instrumentos, né? E aí você vê um menino assim, pegou o violino. Você fica, negócio lindo, né? Eita, que beleza. Aí o maestro chega lá, o maestro pega a batuta e faz... Olha para cá, olha para cá. Tá aqui, ó, página tal, você olha aí, seguindo aí, tá? Você faz... começa um bocado de violino, de trompete, de trompa, vai juntando, você faz... Caramba, que negócio magnífico, deixa o maestro reger, meu amigo. Nós somos pequenos instrumentos na mão do Senhor, em que quando a gente dá o nosso máximo, o negócio vai fluir. Só que eu tenho que entender que eu faço parte, eu sou uma peça disso aqui, cada um com suas características, que a orquestra vai ser regida pelo maestro, e ele é quem vai fazer a coisa aparecer, para que ele seja glorificado. Termina a orquestra, você vê o maestro vira lá e faz, agora pronto, oxi, mas, olha, pia para ele. Então os cabos aqui tudo soprando lá, agoniado, chega no fim, ele, ops, todo mundo, porque o pessoal sabe, cara, se não for esse maestro aí, vai ficar uma desgraça essa orquestra, meu amigo, porque esse homem sabe, esse cara é quem tem a habilidade de todo mundo aqui. Gente, eu só tenho que fazer a minha parte e o maestro recebe a honra e a glória. Não depende de nós, mas depende dele. Outra coisa, os nascidos de novo têm suas orações respondidas. Veja aqui que ele diz no versículo 7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Muita gente confunde isso aqui, gente, achando que é assim, ó, tá vendo aqui? Bote Deus contra a parede. Eu já vi pastor dizendo isso. Deus quer que você bote ele contra a parede, decrete, porque ele diz aqui, peça o que quiser. A questão aqui, gente, é que ele diz antes, ó, se permanecerem em mim. Permanecer em Cristo significa que você vai pedir coisas para que a glória vá para Ele. Quando eu permaneço em Cristo, eu entendo que não é a minha vida que importa, é a glória dele que importa. Por isso que ele diz que suas orações vão ser respondidas, que suas orações serão para a glória dele. Então você vai pedir coisas para que ele seja glorificado. Se é para pedir o que eu quiser, então eu vou pedir a Deus um carro novo. Para que tu vai querer esse carro novo? Oxi, tá. Por que tu quer um carro novo? Oxi, você pergunta. Por que um carro novo? Para quê? Tá. É para a glória de Deus ou para tu? Oxi, tá. Cara, ter as orações respondidas, o que você pedir ele vai dar, é porque você vai orar não pensando em você, mas plenamente na glória do Senhor. E quando a gente permanece no Senhor, nossas prioridades mudam. Você passa a ver que é besteira. Por exemplo, a gente estava uma vez num grupo pequeno, aí uma irmã estava orando lá, gente, eu quero pedir oração, porque minha mãe está com câncer, nós estamos muito atribulados. E aí ela foi falando, foi ficando bem emotivo com aquilo. Aí terminou a oração, foi outra irmã, aí disse, não, eu queria orar, porque eu estou com um carro novo, vocês sabem, né? E aí a minha mãe brigou comigo, disse que eu não posso dirigir, passar um mês sem dirigir. Aí eu, é o quê? Ela, tu viu a pessoa acabando de orar aqui pedindo cura pela mãe dela, tu vem pedir oração porque tu quer dirigir? Tu acha que ele vai ter vergonha de orar para um negócio? Criar vergonha na cara, rapaz. Essa menina, calma nada. Eu estou errado, povo? Não. Eu estou errado, ela? Não. E se tivesse, eu ia dizer que não também. Porque, gente, quando a gente permaneceu, a gente tem noção do que a gente ora. Eu vou orar por isso aqui, peraí, eu vou orar lá por isso aqui, eu vou orar por coisa que realmente eu sei que glorifica a Deus. Vou estar orando por pilheira não, meu amigo.
Se Deus quiser fazer coisas que é trivial em nossa vida, Ele dá porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque é o mimo de Deus. Mas eu tenho que ter a noção que eu preciso orar cada vez mais para que a glória dEle seja manifestada. Eu vou orar para o irmão agora, por exemplo, que não pode se reunir, porque se for se reunir com a igreja vai morrer, porque está em perseguição. Eu vou orar por gente que está pedindo, levantando campanha, para pedir para o filho que tem que levantar não sei quantos milhões, para fazer uma cirurgia que a família não tem dinheiro para fazer, senão vai morrer. Eu tenho motivos mais gloriosos do que a minha própria vontade. A glória de Deus é manifestada e as minhas orações passam a ser voltadas para a glória dele. Por isso que ele diz: peça o que quiser que eu dou, porque não é para tu, é para a glória de Deus. Vamos finalizar. Por fim, gente, quem é nascido de novo glorifica ao Pai com seus frutos e mostram que são discípulos deles, que vivem juntos com outros discípulos. Eu passo a ter noção de que os outros aqui fazem parte dessa videira e que a gente está junto na missão, renunciando muitas vezes a mim mesmo para abençoar o outro, sendo acolhedor. É alguém que está aqui e dizer: cara, eu nunca vi essa pessoa aqui, eu nunca conversei com essa pessoa. E aí, meu irmão, como é que você está? Está precisando de oração por alguma coisa? Ô, rapaz, fulano de tal, faz muito tempo que não vem. Como é que está fulano de tal? Ô pastor, o senhor ligou para fulano de tal? Por que está me perguntando? Não, porque eu estou sentindo falta dele, porque tu não ligou? Está. A gente é muito cheio de ostar na igreja, né? Ostar. Rapaz, fulano, será que ele participa de algum grupo pequeno? Fulano, a gente tem um grupo pequeno em nossa casa lá. Não quer ir não, cara, para a gente tá junto, orar junto, tal. Gente, a gente tem que ter noção de que corpo se fortalece pela nossa ação. Joga isso para cima de mim não, gente. Eu faço a minha parte, faça a sua. É olhar para o irmão do lado: meu irmão, e aí, como é que você está? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Pergunta assim, ó: tu gosta de fazer as coisas que o pastor pede para fazer? Não é? É muito chato, né, gente? Olha para o seu irmão e diga: não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha para o seu irmão e diga: não vou dizer não. Olha para o seu irmão e pergunta: e aí, como é que você está? Olha que constrangedor, o cabo nunca viu a pessoa na vida, né? E disse: olha para o seu irmão e diga assim, a pessoa olha assim: e aí, como é que você está? E aí, como é que você está? Não conheço nem essa pessoa, né? É muito chato isso, é muito chato isso. Mas a gente tem que ter, gente, a noção prática de que eu preciso me importar com os outros. Eu preciso receber as pessoas bem. Eu preciso abrir a minha casa para receber povo, porque é povo de Deus. Nós somos nação santa, povo escolhido, povo regenerado pelo sangue de Jesus. E eu preciso mostrar com isso o amor pela minha vida, o amor pela vida dos outros através da minha vida, porque a gente está junto nessa obra, gente. Então vamos intensificar nossa comunhão. A banda pode vir para a gente encerrar? As pessoas têm que olhar para a gente e dizer assim: ó, cara, essa pessoa é discípula de Jesus. No meu trabalho, o povo tem que olhar para mim e dizer: cara, esse cara é diferente. Rapaz, essa mulher é diferente. Essa pessoa não é antiética como os outros são. Essa pessoa vem aqui, gente, coisa simples, que ela está lá, chega de manhã, mais cedo no trabalho, sei lá, está uma pessoa lá, companheiro de trabalho, faz: e aí, como é que tá? Tudo em paz? Claro que respeitando o sexo, né, gente? Uma mulher não vai chegar para um cara lá e dizer: opa, tudo bem, posso falar para você? O cara vai dizer: querendo alguma coisa. Tem que ter noção. Você é homem, chega para o outro homem e diz: ai, cara, como é que você está? O cara: estou bem. Posso orar por tu? O cara: oxi. Tá. Se o cara assistir o culto, ele vai dizer, né? Tá. Você está num ambiente lá, tá a vizinha, sei lá, o vizinho lá, fazendo alguma coisa. Cara, e aí, meu irmão, como é teu nome? Fulano de tal. E aí, fulano? Tudo em paz, cara? Não, meu nome é fulano de tal, tal. E aí, como é que tá a família? Como é que você está? Acaba intrometido com a vida do outro. Aos poucos, a pessoa vai olhar para você e dizer: cara, essa pessoa se importa comigo. Essa pessoa é diferente. Gente, não é difícil frutificar para a glória de Deus. Exige renúncia, mas não é difícil. Basta a gente ir matando a nossa carne e fazendo com que a seiva dele passe por nós
e os frutos sejam vistos em nossa vida. Fique de pé para a gente encerrar. A Bíblia diz que pela fé nós nascemos de novo. Só que nascer de novo implica em reconhecer que você é ramo dessa videira, que você foi chamado para dar fruto, para permanecer nele, e com isso você terá suas orações respondidas, porque irão para a glória dele. E aí na vida em comunidade você vai evidenciando cada vez mais os seus frutos, para que lá fora o Pai seja glorificado na sua vida. Tenha o teu momento agora com o Senhor, e dizer: Senhor, me usa para a tua glória, Senhor, me usa no meu trabalho, ou na minha faculdade, ou na minha escola, ou diante dos meus vizinhos, nos meus relacionamentos, em minha família, Senhor. Me ajuda, Pai, a frutificar para a tua glória, Senhor. Me dá estratégia, Senhor, para que as pessoas vejam em mim, Senhor, onde quer que eu trabalhe, Senhor, no consultório, ou no meu local de administração, no ambiente público, Senhor, onde eu esteja, Pai, me usa para a tua glória, Senhor. Tenha o teu momento agora com o Senhor, pede a Ele que Ele te use para a glória dEle, para que você seja fortalecido na tua renúncia contra a tua carne. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos Pai, pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, Pai, é transformadora, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para aplicá-la, Pai, em nossas ações, Senhor. Que dia após dia, Senhor, lutemos contra a nossa carne, Pai, renunciando nossa vontade, para que a tua vontade se evidencie em nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Deus, que o Senhor, Pai, nos use plenamente para a tua glória lá fora, e não apenas aqui, Senhor, mas também aqui, Senhor, sendo bênção na vida do outro, Senhor, para que o Senhor cada vez mais cresça e nós diminuamos, Senhor. Meus irmãos, antes de encerrar a bênção final, eu lancei há alguns dias, vou lançar novamente agora com outro link no nosso grupo, como não está podendo transmitir aqui. Nós estamos fazendo uma pesquisa que será também para essa série, uma pesquisa que vai conter uma série as respostas vão dar embasamento para uma série de aplicações que nós teremos na prática de todas as igrejas de Cidade Viva. Então eu vou enviar, logo que encerrar o culto. Por favor, se você puder, você responda, porque vai ser muito importante para fazer levantamento sobre várias áreas da vida da igreja, todas as nossas igrejas. Se você não estiver no grupo e quiser também receber essa pesquisa, dá só o seu contato que a gente passa, ou então para entrar no grupo da igreja. Se puder também depois, no fim, adquirir um dos livros para abençoar a campanha, e que o Senhor seja glorificado por meio de nós. Senhor, nós pedimos, Pai, que nos conduza agora, Pai, para as nossas casas, para onde nós formos, Senhor. Que o Senhor seja glorificado em nós. Que o amor de Deus Pai, a graça poderosa do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós e sobre a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana na presença do Rei dos Reis. Rei dos Reis.